Vamos embora, pessoal, que dá sequência ao nosso curso de Direito Eleitoral, falando agora sobre as atribuições dos membros das mesas receptoras, presidente, mesários e secretário, né? Porque suplente é suplente, né? Suplente fica ali só para, né, eventualmente... Tem gente até que diz que pode dar função a suplente. Eu não entendo isso. Como é que eu vou dar função a um suplente? Suplente é o cara que vai substituir alguém se eventualmente se faltar, tá? E é até importante saber que há um presidente, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. Na ausência do presidente, o primeiro mesário assume a presidência e, na condição de presidente, pode nomear mesário ad hoc. O que é nomear mesário ad hoc? Você está na fila e você vai ser convidado a ser mesário. E eu sou obrigado, professor? É obrigado, meu querido e minha querida. É obrigado, tá? É uma nomeação feita pelo presidente da mesa, por expressa autorização da própria legislação eleitoral. E se você se recusar a ser mesário, ele vai anotar lá na sua ata, né? Tem a ata na sua ata não, né? Na ata da sessão, porque toda sessão eleitoral tem uma ata. Então vai dizer lá o presidente: convoquei o fulano ou a fulana de tal para ser mesária e ela se recusou sem apresentar motivos e ainda me xingou. Vamos botar lá. E aí você vai ser depois chamado à Justiça Eleitoral para se justificar. Se você não justificar, vai ser aplicada a multa, tá? É claro que a mesa vai funcionar, a mesa já está funcionando, não vai ser multa em dobro, nem nada disso e tal, enfim. Mas você vai ser penalizado se você vier a recusar sem motivo a sua nomeação para ser mesário, tá bom? Então, mas na verdade, se faltar presidente, primeiro mesário, segundo mesário, até o secretário tem condição de assumir o cargo de presidente de mesa. É claro que ele vai avisar o juiz eleitoral, e aí vai se o secretário às vezes não tem o mesmo treinamento do mesário. É o mesmo treinamento, mas ele não se preparou às vezes psicologicamente para ser presidente de mesa. Até isso tem, né? Então o cara está preparado para às vezes correr 2 quilômetros, se você mandar ele correr 10, ele vai achar estranho, ele não vai estar adaptado psicologicamente. Não que ele não consiga correr os 10, ele vai conseguir. Mas só que se o cara não tiver na cabeça que vai correr os 10, ele não corre os 10, entendeu? Se você programou, eu vou correr 2, vou pedir para você correr 10, você não corre, por causa da sua programação mental. Você vai ter que programar também que eu vou passar no concurso tal. Se você não se programar e se imaginar no cargo, você não passa também não, viu? Se programa mentalmente para as coisas que você pretende executar. Muito bem. Então, o juiz ele pode chegar e pegar um mesário de outra sessão e realocar, enfim, o juiz tem a possibilidade de organizar os locais de votação, organizar as sessões, então ele pode realocar os mesários de modo que haja pessoas capacitadas e com treinamento suficiente para dar sequência ali nos trabalhos de votação, tá bom? Então, o presidente aqui tem uma responsabilidade enorme, gente. O presidente, ele exerce o poder de polícia, é quem manda, é quem vai ali questionar a identidade de eleitor, tá? Colocar na ata tudo isso, ter autoridade de colocar a gente para fora da sessão, enfim, chamar a polícia para a sessão se tiver havendo algum problema, ele pode autorizar a chamar-se a polícia, enfim, nomear pessoas, como a gente já falou, ad hoc, tá? Enfim, está na fila e eu vou chamar aquela pessoa para ser mesário, enfim. Então, ele exerce o gerenciamento completo ali da sessão eleitoral. Ele é o grande gerente da votação em sua sessão eleitoral. E algumas funções dele são importantíssimas para a própria transparência das eleições, tá bom? Então vamos lá, ó. Ele exerce o poder de polícia, isso é fato. É ele quem vai iniciar e encerrar a votação, e ele vai chegar bem antes, ele vai chegar em tese às 7 da manhã. A eleição começa a que horas? 8 horas, mas às 7 da manhã ele vai chegar, em tese é para chegar às 7, né? Ele vai chegar para verificar se os materiais de votação estão todos lá, se a urna está lá, se a urna está funcionando, ligar a urna, né? É óbvio. Então ele vai verificar, ó, se todo o material de votação, se a urna, se está tudo batendo as informações, se os dados estão corretos e tal, enfim, a folha de votação, que é importantíssimo, enfim. Vai afixar, você com certeza já viu isso nas sessões, os cartazes relativos à proibição de propaganda, que não pode fazer propaganda dentro da sessão, enfim. Você tem o direito, por favor, você tem o direito de se manifestar individualmente, tá bom? Professor, isso já aconteceu aqui em Fortaleza, a gente teve que intervir, eu acho até que eu já conversei com vocês sobre essa história. Nessa eleição de 2014, aconteceu aqui em Fortaleza, a gente precisou intervir de forma até não truculenta, mas de forma mais forte com o pessoal da mesa, porque eles estavam embaraçando o exercício de sufrágio. E embaraçar o exercício do sufrágio, do direito de votar,
é crime eleitoral, né? Então a gente chegou para dizer, olha, vocês estão praticando crime eleitoral, vai permanecer nesse estado de crime, vamos para a polícia agora, Polícia Federal. Porque quem investiga a prática de crime eleitoral, como a justiça eleitoral é uma justiça federal, é a Polícia Federal, tá? Então o poder de polícia, digamos assim, polícia investigativa e polícia ostensiva é Polícia Federal. Então o que foi que aconteceu? Uma pessoa foi votar com uma camisa do partido. Eu posso ir votar com a camisa do partido? Veja, qual é a proibição da lei? A gente ainda não falou de propaganda eleitoral, é um dos nossos próximos temas. Na propaganda eleitoral é vedado a entrega de brindes. Tá? Então você sabe que não pode receber de brinde camisa, boné, caneca, dentadura, sei lá, enfim. Você não pode receber brinde de nenhum candidato, nem de partido político. Brinde. Você não pode receber em doação, tá? Em entrega gratuita para você. Agora, se você, por exemplo, é filiado a um partido político, tem uma camisa do partido político, você comprou essa camisa no partido político, qual é o crime, qual é o impedimento que a legislação lhe dá para não votar? Onde está na legislação que você não pode votar portando a camisa do partido? Não existe. Se você faz uma propaganda irregular, você vai levar uma multa. Nesse caso, eu não estava nem fazendo... não era eu que estava fazendo a propaganda, não. Nesse caso, o cidadão não estava nem fazendo propaganda coisa nenhuma. Ele estava com a camisa do partido, que é uma propaganda, mas é, na verdade, uma manifestação individual do amor que ele tinha pelo partido político. E esse fato em si não impedia que ele fosse votar. O pessoal da mesa receptor de votos lunático estava mandando ele virar a camisa pelo avesso para ele poder votar. Isso é embaraço ao direito de sufrágio. O cara tem direito... Se eu chegasse lá fazendo um escarcéu, uma confusão, dizendo, vote no fulano, vote no Beltrano, eu vou votar agora aqui no Beltrano e tal, todo mundo vote aqui, Se eu estivesse fazendo um escândalo, eu poderia ser enquadrado por boca de urna e tudo isso. Mas o presidente da mesa não poderia impedir de você votar. Meu amigo, ele está praticando uma ilegalidade, mas não é essa ilegalidade que impede, que retira o direito de votar. Está claro isso? Para mim estava muito claro. Mas enfim, não era essa a interpretação. E depois o mesário foi dizer que foi orientado pelo juiz. A gente chamou o juiz para conversar. Que diabo é isso, excelência? Não faz sentido. Tivemos que ir para a Polícia Federal, né? Para que aquele constrangimento que aquela pessoa passou não se repetisse. Tá? É um absurdo. Mas enfim, o fato é que esse poder de polícia que exerce o presidente da mesa tem certos limites, porque ele não pode violar a legislação. Então a gente vai estudar na parte da propaganda eleitoral que você pode, no dia da eleição, manifestar a sua opinião, manifestar o seu interesse em votar em certa pessoa. Você pode divulgar o seu voto, não tem problema nenhum. Ele é secreto, mas você pode divulgar se você quiser. Você tem liberdade para divulgar. Agora, uma manifestação silenciosa, não é propaganda eleitoral. Veja, eu acho que no meu livro eu coloco direito de manifestação no dia da eleição, enfim, propaganda no dia da eleição. Eu não vou colocar que é propaganda, eu coloco que é a manifestação no dia da eleição. Que aquilo que você faz não é propaganda. Você está portando um botão, um adesivo, não é propaganda no dia da eleição. Isso aí é o seu direito individual e fundamental de liberdade de expressão, de manifestação individual da minha própria vontade. Desde que eu não esteja pedindo voto a ninguém, que seria boca de urna, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Tá? Então veja, o presidente ele não pode impedir que ninguém vote. Ele vai ter que verificar, e aí vamos voltar aqui, né? Inicia a votação, encerra a votação, verifica os materiais de votação, a gente vai falar depois, que é um saco, né? Essa parte aí de material de votação, né? Que a gente saber que tem que trazer qual é o nome daquele negócio, pelo amor de Deus? Almofada de carimbo, a folha de votação, caneta, não sei o quê. Até isso a legislação prevê, para você ver o tamanho do detalhamento que se chega na organização das eleições. Tá? Então depois a gente vai estudar quais são os materiais que estão presentes dentro da sessão eleitoral. O presidente vai verificar se esses materiais chegaram à sessão e se estão todos realmente em conformidade com o que está previsto na legislação e se está realmente de acordo com a sessão, porque às vezes você recebe um material, que o material às vezes é entregue ao próprio mesário, e o material é de outra sessão, então ele tem que conferir isso daí para evitar qualquer tipo de problema, principalmente em relação à folha de votação.
E o que é a folha de votação, professor? A folha de votação é onde você assina, tá? E tem aquele canhotozinho que você recebe. Pois bem, aquilo é a folha de votação. Então, é o documento mais importante dentro da sessão para que a pessoa comprove que foi votar, enfim, tá? Então, ele vai afixar os cartazes de proibição da propaganda. Então, é proibido fazer certas propagandas, mas não é proibido você se manifestar individualmente, tá? E silenciosamente, de forma silenciosa. É permitida a propaganda, se fala propaganda, mas não é propaganda, é manifestação. É permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor no dia da eleição, sem problema nenhum. Isso aqui é outra coisa importantíssima que o presidente da mesa faz, ó, emitir o relatório zerésima. Toda urna eletrônica ela tem uma impressorazinha e vai se dar um comando na urna para que ela imprima um boletim. Nesse boletim da urna vai ter o nome de todos os candidatos e quantos votos cada um recebeu. Então, antes de iniciar a votação, o presidente tem que emitir o relatório zerésima, que na verdade é um boletim de urna, onde vai constar que cada candidato ali não possui nenhum voto. E, eventualmente, na eleição proporcional, que não há nenhum voto dado a partido político. Então, o relatório zerésima, na verdade, é um boletim de urna, onde não vai constar votos a nenhum candidato ou partido político. Para que serve isso, professor? Serve para saber se aquela urna não foi fraudada. Porque se eu vou emitir um relatório zerésima e já tem voto naquela urna, é porque alguém foi lá e votou. Ou ela está viciada de alguma forma, tá bom? Então se emite um relatório zerésima no início, antes de iniciar a votação, e quando termina a votação também se expede um outro relatório, que é o boletim de urna, o BU, agora sim constando a votação daquela sessão. Tem que até pensar nisso aí, desse boletim de urna, se é possível, como é que é a divulgação dele, acaba sendo difícil a gente defender que ele não seja publicado, mas a gente sabe que é através do boletim de urna que muita gente confere se os votos comprados foram de fato proferidos, né? Então é meio complicado isso, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui não. O fato é que antes do início da votação se expede um boletim, que é chamado de zerésima, onde não vai constar nenhum voto, e depois de finalizada a eleição, a votação, se expede um outro boletim, que é o boletim de urna, e aí vai constar nesse boletim de urna a quantidade de votos recebidas por cada um dos candidatos e pelos respectivos partidos políticos, tá bom? Então tá aqui, ó, ele vai emitir o relatório zerésima antes de iniciar os trabalhos de votação. Para receber os eleitores, você lembra quando você chega numa sessão eleitoral, normalmente você é recepcionado pelo secretário, que lhe encaminha para a mesa receptora de votos, você é recebido normalmente por um mesário, o mesário vai conferir a sua identificação e vai ou entregar para o presidente da mesa ou editar. Olha, ele dita aqui o número ele vai editar o número do seu título de eleitor, né? Porque quando ele vai identificar você na folha de votação, por mais que você não tenha levado o título, ele vai verificar o número do título lá. E você vai lembrar que o presidente da mesa ele vai digitar num terminalzinho, não é? Quando ele digita lá, ele autoriza que você vai votar. Tá? Então, ó, ele digita o número do título de eleitor no terminal para autorizar o voto ou a justificativa. Então, normalmente você chega ao primeiro mesário, se identifica, o primeiro mesário identifica o seu número de título de eleitor através da folha de votação, dita o número do título para o presidente digita no terminal para que autorize o início da sua votação. Lembra que é assim? Não tem dificuldade não, gente. Vamos lá. O que mais que ele faz? Esclarece as dúvidas, mantém a ordem, zelar pela sessão, enfim, essa parte de gerenciamento, né? Vai verificar se está tudo direitinho, a urna, a cabina. Tem que ter uma lista de candidatos afixada dentro da sessão, porque se a pessoa esqueceu o número do seu candidato, ela pode olhar na lista, o número está entre os materiais de votação, tá bom? Pode nomear ad hoc, como a gente já falou, membros para integrar as mesas receptoras de voto. Pode também verificar as credenciais dos fiscais do partido político de coligação. A gente vai falar sobre isso, eu acho que a gente não falou ainda, mas a gente vai falar sobre isso. Cada fiscal de partido político ele tem uma credencial, tá? Essa credencial tem 10 centímetros por 5 centímetros. Até isso a legislação fala também, 10 por 5. E vai conter o nome do fiscal e o partido ao qual ele pertence ou coligação, nada mais. Essa credencial não pode pedir voto e tal, enfim. O fiscal, eu como eleitor, posso fazer minha manifestação individual, tá? Posso colar bottom, posso colocar adesivo, até bandeira, que eu acho até absurdo, né? Mas enfim, até bandeira eu posso levar para ir votar. Agora, o fiscal de partido político, o fiscal não é o candidato.
Eu sei que todo candidato é fiscal. Eu sei, não precisa me dizer não. Eu sei que todo candidato é um fiscal nato. Mas o candidato, ele está ali, às vezes, numa eleição, não funcionando como fiscal, mas como candidato mesmo. O candidato pode portar, não tem problema nenhum. Normalmente eles portam, você lembra das eleições, eles portam um monte de adesivo, não tem problema nenhum. Você, como eleitor, pode também portar um monte de adesivo. O fiscal, esse aí não pode. O fiscal não pode fazer nenhum tipo de propaganda, nem manifestar-se individualmente, tá? A única coisa que ele pode portar é um crachá, né? Que é uma credencial. 10 por 5, o nome e o nome do partido, ou da coligação. Beleza? 10 por 5, viu? O crachá. Ou mais, ele vai verificar se essas credenciais foram emitidas pelos partidos e tal, estão dentro de acordo com a legislação. Emite o boletim de urna no final da votação, ele emite o boletim de urna, também no final, depois de terminar, né? Depois que terminar a votação. Emite também um boletim de justificativa, para quem verificar quem justificou naquela sessão. Remete todo esse material para a junta eleitoral, né? O relatório zerésima, os boletins e, importante, a mídia de resultado. Hoje é chamado de mídia de resultado, que na verdade é um pendrive. O que é isso, professor? Não entendi nada do que você falou. A gente falou já sobre isso lá quando discutimos o sistema eletrônico de votação, tá lembrado? Nós falamos aqui que há vários modelos de urna. Lá o modelo de 96 usava um disquete para armazenar as informações dos votos. O disquete é muito pequeno, né? Enfim. Mas armazenava as informações dos votos em um disquete e num HD interno. Hoje continua da mesma forma. Eu armazeno num HD interno, mas a mídia de resultado hoje é um pendrive. Então cada urna eletrônica tem um pendrivezinho lá. Porque em vez de eu mandar a urna para a junta eleitoral, para pegar o HD e tal, eu tiro o pendrive e mando um pendrive. Tá bom? Eu não posso chamar de pendrive, tenho que chamar de mídia de resultado. Mas é um pendrive, tá bom? É um pendrive mais gordinho, é fato, ele é mais gordinho, mais robusto, mas é um pendrive, tá bom? É um pendrive que é enviado para a Justiça Eleitoral, para a junta, para que ela possa colocar o pendrivezinho lá no computador dela, vai ter um sistema específico de apuração, então ela vai colocar o pendrive lá no computador e vai ter um sistema de apuração para contar os votos daquela urna eletrônica. Professor, e se esse pendrive aí se lascar, perder, se quebrasse, enfim, aí manda a urna mesmo. Pode mandar a urna, não tem problema nenhum. Mas em tese ele vai mandar a mídia de resultado. Se ele não conseguir tirar, deu algum problema na mídia de resultado, manda a urna. Manda a própria urna, porque a urna tem um HD interno, certamente com as informações dos votos salvas nela. Beleza? Então, basicamente, são essas as funções do presidente de mesa. É um bocado de função. O mesário é mais tranquilo. Até coloquei aqui, ó. Certamente essa senhora aqui, ó, é a presidente de mesa, tá vendo? Aqui tem os dois mesários, ó. Um está aqui identificando os eleitores, aí passa, às vezes, o título para o segundo mesário, aí o cara vai lá e dita, e a presidente de mesa está digitando aqui, eu não sei se ela está... aqui está parecendo mais que ela está contando as moedas, mas é para ter aqui um terminalzinho, certo? Isso aqui é um terminalzinho, tá bom? Vocês têm outro aqui com um terminal? Vai ter não. Mas enfim. A gente já viu em outras fotos aqui o terminal, né? É um terminalzinho assim, tal, tem os botãozinhos, tem um botãozinho vermelho também, um botãozinho verde e tal. É um terminal eletrônico onde ele vai digitar o número de eleitor para autorizar a votação justificativa. Tem outras funções, professor? Tem outras funções. Não sei se a gente já falou sobre isso, eu acho que não. Se o cara começar a votar, a gente vai falar. Se a gente já falou, ótimo. Se não falou, a gente ainda vai falar. O cara começou a votar, acho que a gente não falou não. O cara começou a votar e desistiu de votar, saiu correndo, enfim. E o que é que faz com os outros votos que ele não proferiu? O presidente da mesa tem como agir através do terminal. Se o cara foi votar e não conseguiu dar nenhum voto, o presidente da mesa também tem como tomar uma ação com o terminal, através do terminal, tá bom? Então, esse terminalzinho tem umas funçõezinhas a mais do que só identificar o eleitor e autorizar o voto e as justificativas, tá bom? Mas, então, o mesário, o que é que o mesário faz? Identifica, aqui mais fácil o mesário, né? Identifica o eleitor e entrega o comprovante de votação no final. O comprovante de votação só é entregue ao final. Você chega, assina que compareceu ali a sessão e tal, vai votar e quando você termina de votar e sai feliz da vida, né? Satisfeito com o seu voto, com todos os nossos políticos maravilhosos que temos no Brasil, aí você recebe do mesário o comprovante de votação, aquele símbolozinho, aquele negocinho pequenininho
é o comprovante de votação. Muito bem. O que mais? Você vai conferir, o mesário vai conferir o preenchimento dos requerimentos de justificativa eleitoral e assinar para você, dando um recibo. Esse comprovante de justificativa, de requerimento de justificativa, ele serve como quitação eleitoral, tá bom? É um dos documentos que provam a quitação eleitoral. Você requer e está lá o próprio mesário assinando que você recebeu, você proferiu de fato a justificativa eleitoral perante uma mesa receptora, tá bom? E eventualmente vai substituir o presidente na sua ausência. Então, a função básica do mesário é fazer o quê? A identificação do eleitor e entregar para ele os documentos, tá? Ele recebe os documentos, retém os documentos na mesa, dita o número de eleitor para o presidente da mesa, não está dito aqui, mas ele faz isso, tá? O presidente autoriza o voto, o cara vota e depois passa na mesa e recebe os seus documentos junto com o comprovante de votação. Tem mistério não. Secretário. Secretário tem mais função do que o mesário, né? Ó, ele vai distribuir, porque veja, antes de falar dessa função, eu tenho que falar como é que funciona o negócio. Se você chegar para votar, não é tanto feito banco, né? Se você chegar no banco até as 14 horas, até as 16 horas, você consegue entrar. Se você chegar no banco às 16 horas e tiver uma fila para entrar do lado de fora, certamente o cara, quem chegou até 16 horas e conseguiu entrar, entra. Quem não entrou, não entra mais, né não? O banco é assim. Muito bem. Na votação não é, né? Se você chegou até as 5 horas, até as 5, você vai ter o direito de votar, ainda que haja fila. Ainda que haja fila. Então, também a gente precisa de uma organização logística para evitar que pessoas que chegaram depois das 5 horas da tarde tenham o direito de votar. Então, só tem direito de votar quem chegar até as 5 horas da tarde. Chegou depois, chegou 5:01, não pode mais votar. Como é que se faz esse controle, professor? O negócio é inteligente. O secretário vai verificar quem chegou até as 17 e vai ver a marmota. A marmota, você usa essa palavra de vez em quando, mas vocês não sabem o significado. Eu tenho que me policiar para não falar essas gírias nordestinas, gírias do Ceará, por exemplo. Mas enfim, esqueça a marmota, esqueça a palavra marmota. O caba chega aqui às 5 horas da tarde, o secretário identifica, vai lá na fila, chega no último da fila, ele vai para o último da fila, recolhe as identidades e entrega uma senhazinha, tá bom? Às 5 horas da tarde. Então o secretário vai lá, no último da fila, pega a identidade desse último e de todos os outros que estão na frente dele e vai distribuir uma senha, tá? Então, para você votar, você vai ter que estar com a senha e com o seu documento retido lá na mesa receptor de votos. Então, você entrega a senha, recebe o seu documento, tá? Por que isso, professor? Se o secretário fosse pegar e entregar as senhas e reter o documento de identidade do primeiro por último, podia ser que aquela fila fosse engrossando, né? E ele não estivesse vendo ali. Então, ele vai logo para o último da fila para evitar que alguém chegue depois, tá bom? Evitar que alguém que chegou depois venha votar, tá bom? Então, é assim. Então, o secretário vai distribuir aos eleitores às 17 horas, tá? As senhas de entrada que já estão previamente rubricadas ou carimbadas, seguindo uma ordem numérica, tá? Agora, eu estou dizendo que ele tem a resolução que diz isso, talvez, tá? Isso aqui não está dito, talvez, no Código Eleitoral, mas a resolução diz isso. Eu não estou inventando da minha cabeça, não, viu? E também não estou dizendo que é a inteligência do secretário, não. Está na resolução. O TSE pensa em tudo. Então, isso que eu estou falando a vocês, de que o secretário vai lá para o final da fila e pega o documento de identidade e entrega a senha, está na resolução 23399 de 2014, tá bom? Não estou inventando na minha cabeça, não. Então, vai lá, entrega a senha, beleza. O que mais? O secretário lavra a ata da mesa receptora. Isso é muito importante. Qualquer problema que acontecer durante os trabalhos eleitorais, seja, por exemplo, uma identificação do eleitor, chegou lá um cara dizendo que era eleitor e a mesa disse que você não vai votar, que você está com a identidade falsa, enfim. Esses problemas gerados durante o trabalho de votação devem ser todos anotados numa ata, tá? Não só, essa ata também não vai ter só os problemas, vai ter todas as informações ali da eleição, que emitiu-se relatório zerésima, enfim. Você não vai, por exemplo, a uma reunião de condomínio, não tem um secretário, ele não relata o que aconteceu naquela reunião, pronto, é a mesma coisa, tá? Então, o secretário vai lavrar uma ata da mesa receptora com todas as informações, um monte de coisa, e inclusive colocando lá tudo o que aconteceu de problema. Inclusive, por exemplo, se um fiscal, porque o fiscal tem esse poder, impugna a identidade de um eleitor,
o cara que foi treinado para ser fiscal, ele tem que ter a informação de que ele precisa, se evidentemente a mesa de receptor de votos não aceitar a impugnação dele, ele tem que pedir que conste na ata. Eu quero que conste na ata da mesa receptora que eu fiz uma impugnação, tá? A identidade do eleitor tal, e que foi indeferido a minha impugnação. Então ele tem todo direito e a obrigação do secretário é fazer constar na ata quaisquer intercorrências que tiverem se apresentado durante a votação, tá? Então, ele vai lavrar a ata da mesa receptora, preenchendo, é claro que é um modelo aprovado já, enfim, é um formuláriozinho aprovado pelo TSE, e ele vai anotando aí durante os trabalhos as ocorrências que vierem a se verificar. E aí, é só isso. Vai cumprir, evidentemente, qualquer outra função que, porventura, o presidente da mesa vier direcionar para ele. Ah, pega lá uma caneta, essa aqui está falhando. Ou, enfim, chama lá o juiz que eu não estou conseguindo resolver essa situação. Liga para alguém aqui para resolver a urna eletrônica. A urna eletrônica às vezes falha, por exemplo. Então, a urna eletrônica apagou o painel. Enfim, o que é que você faz? Às vezes você não sabe o que fazer, então você não pode sair da mesa receptora também. Então você fala com o secretário, ó, liga para o técnico de informática, que normalmente tem um pessoal de plantão, né? Então, o secretário, liga aí para o técnico de informática para ele vir aqui. É claro que também é possível, o cara vai lá, liga e desliga a urna, porque ele também tem uns comandozinhos lá no terminal para ele reiniciar a votação de onde parou, tá? Então, tudo isso eletronicamente é possível. Então, ele vai lá fazer a solução Windows, né? Desliga, liga a urna para ver se funciona e tal, enfim. Se ele não conseguir resolver, ele mesmo, o presidente da mesa, não conseguir resolver, chama o técnico. E quem vai lá chamar? O secretário, entendeu? Então, todas as funções que vierem a ser designadas pelo presidente da mesa, o secretário vai fazer. Pegar um lanchinho ali, vai pegar um lanche e tal. Mas, na verdade, para o lanchinho, dá para o presidente sair um tempinho, faz o lanche, bota o primeiro mesário para ser o presidente, e eles se revezam para fazer um lanchinho. 5 minutos não mata ninguém, né, gente? Então, é basicamente isso que o secretário faz. Como eu estou chegando já perto dos 30 minutos, eu vou encerrar por aqui, porque não vai dar tempo de a gente falar dos locais de votação e justificativa, porque a gente precisa falar não só da parte geral, mas das questões específicas, né? Sessões em presídios, sessões em locais de difícil acesso, enfim. Existem alguns detalhes que a gente precisa falar sobre esse tema e aí não dá para a gente falar em 3 minutos, né? Fica impossível a gente discutir tudo isso em 3 minutos, para não ficar aqui aperreado, né, enfim, preocupado com o horário, é melhor a gente terminar por aqui. Na nossa próxima aula a gente dá início falando sobre dos locais de votação e justificativa. Bom, meus amigos, um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus.